A graça e a paz a todos. Aqui começa mais um programa Além de Deus com o seu pastor Rogério. Nessa noite nós estamos reunidos em um só propósito, em glorificar, exaltar e bem dizer o nome de Deus. Porém Ele é Deus, porém Ele faz acontecer, porém Ele pode mudar o quadro, a situação que você está vivendo. Deus Ele pode fazer acontecer, porém Ele é Deus, Ele é o provedor deste universo, é o provedor deste mundo. E as pessoas querendo ou não, a última palavra vem de Deus. Se você aceitar ou se você não aceitar. Então Deus tem um domínio sobre tudo nesta vida. Então não adianta nós queremos ser o tal. Não adianta mesmo. Porque tudo tem que passar pelas mãos de Deus. Pelas mãos do nosso Criador. E nesta noite nós temos uma palavra em 1 Coríntios, a partir do capítulo 1 Coríntios, a partir do capítulo 1, versículo 27, que diz assim: Deus escolhe as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, escolhe o fraco do mundo para envergonhar o forte. Deus escolhe as coisas humildes do mundo e desprezadas e aquele que não são, para reduzir a nada os que são. Então Deus sempre ele vai trabalhar de uma forma que ninguém vai entender, que ninguém vai compreender. Por quê? Porque Deus não está atrás daqueles que querem servir a Ele só pelo que Ele pode fazer. Então Deus vai sempre escolher as coisas loucas deste mundo para confundir aqueles que acham que sabem. Deus vai escolher o fraco para confundir os fortes, aqueles que se acham fortes, que se acham que têm a força. Porque toda vez que Deus escolhe algo que não é, para confundir o que é, aquele que é vai deixar aquele que não é, aquele que acha que é, vai deixar aquele que não é passar. Então ele vai vir renascendo das cinzas e ninguém vai o atrapalhar. Ninguém vai poder frustrar o que Deus vai fazer. Então nós, aqui do programa Valente de Deus, nós fomos escolhidos por Deus. Porém, muitas vezes nós somos desprezados por ser pequeno, por não ter nada para oferecer a ninguém. Mas nós sabemos que Deus nos escolheu para confundir aqueles que se acham sábios, aqueles que se acham inteligentes, aqueles que se acham poderosos. Então, quem capacita, quem instrui, quem ensina é Deus. Talvez hoje você é o menor, aí na sua casa, aí na sua comunidade, aí onde você anda, talvez você é o menor. Talvez até hoje você não veio para a presença de Deus, por quê? Porque muitos te discriminam pela forma que você é. Mas Deus escolhe as coisas que ninguém escolhe. Deus pega aquilo que ninguém pega. Porque é o seguinte, porque quando Deus te levantar, quando Deus fizer com você, você vai ter um entendimento que Deus não vai escolher por estatura. Deus não vai escolher por qualificação. Porque Deus é o poder e Ele tem um domínio de todas as coisas. Então Deus é quem qualifica, Deus é quem ensina. E tudo que vem nascer de Deus é melhor. Então quando Deus nos pega do nada, do pó, das cinzas e nos transforma em algo, nós passamos a ser o melhor de Deus. E com isso nós teremos obediência a Deus. Porque toda vez que nós queremos sair do trilho, nós vamos lembrar: pô, sem Deus eu não sou nada. Sem Deus eu não posso ir.
Então por isso que muitas vezes há o desprezo, a perseguição, a traição. Por quê? Porque Deus não quer que nós se gabemos de quem somos ou do que fazemos. Deus não quer isso. Deus quer que sempre nós venhamos até Ele e rendemos glória a Ele. Deus quer que nós chegamos perto dele e reconhecendo sempre Ele em primeiro lugar. E reconhecendo que sem Ele nós voltamos para aquele poço sem fundo, aonde que muitos têm nos jogado. Então quando Deus escolhe, quando Deus tira, quando Deus separa, muitas pessoas não entendem, não compreendem, e mesmo assim ainda querem continuar colocando você dentro daquele poço. Eles querem colocar você lá de qualquer maneira. Não, você vai ter que ficar aí, você não é nada. Mas só que eles esquecem que aquele que está com você é maior do que aqueles que estão com eles, querendo te calar, querendo te jogar no fundo do poço. Então eles esquecem disso. E por eles esquecerem, eles vão passar por muito sofrimento. Porém andam em caminhos desconhecidos. Ora, você não precisa pedir Deus para fazer nada com os seus adversários. Você tem que orar para que Deus tenha misericórdia dos seus adversários. Por quê? Porque eles estão num caminho que eles não conhecem e vão sofrer. Vão passar por grandes lutas. Grande choro eles vão ter. Por quê? Porque eles não sabem aonde estão indo. Então, nós devemos o que? Sempre voltar para Deus. E quando eu volto para Deus, o que eu faço? Eu faço as coisas boas. Eu caminho com as coisas boas. E eu sei que para Deus não há impossível. Então para Deus não tem o que? Impossível, pessoal. Então Deus, ele não vai trabalhar com estatura. Deus não vai trabalhar com renome, não. Deus, ele sempre trabalha com fidelidade. Deus, ele trabalha com sinceridade. Deus sempre trabalha com a verdade. Então por que Deus escolhe as coisas loucas deste mundo para confundir os sábios? Por que Deus escolhe as coisas fracas para confundir as coisas que se acham fortes? Por que Deus escolhe aqueles que estão desprezados? Por quê? Porque Deus, ele quer sempre ser glorificado. Ele quer sempre ser o centro das atrações. Então Deus, ele sempre vai ser o maior, independente de quem somos, independente de onde chegamos. Então nós temos certeza que nós vamos chegar no melhor lugar. Nós vamos viver o melhor dessa terra. Por quê? Porque tudo já está no caminho, tudo já está encaminhado. Só falta vir à tona, mas já está encaminhado, já vai para riba e já era. Porque Deus deu o caminho, então Deus te dá o caminho. Então quando Deus te dá o caminho, você está lá, não tem ninguém te beirando. Mas Deus já te deu o caminho. Muitos vão zombar daquilo que você está fazendo, daquilo que você está começando. Seja uma loja, seja uma empresa, seja algo que você esteja começando, todos vão zombar de você por você estar começando aquilo, né? E eles pensam que não tem fundamento. Mas se você está na presença de Deus, se você está sendo orientado por Deus, com certeza, mais cedo ou mais tarde aquilo vai vir à tona. Então vai crescer, vai vir adiante, você vai ser o melhor. Então o que te faz ser melhor não é o que você tem. O que você tem não te qualifica a ser uma pessoa melhor. Mas o que tem dentro de você é que te qualifica a ser uma pessoa melhor. A ser uma pessoa graduada. Então quando eu respeito o meu próximo, quando eu respeito a lei deste mundo, a lei da natureza, a lei da física, quando eu respeito tudo isso, então com certeza 100%, ou seja, 99,9% de dar certo a minha vida. Então muita gente sofre porque ela não respeita a ordem que deve ser respeitada. Ela quer atropelar, ela quer passar por cima. Então nós não devemos passar por cima daquilo que é fundamental para o crescimento do ser humano. Então todos nós estamos sujeitos a qualquer coisa. E nós devemos obedecer toda hierarquia, seja ela qual for, nós devemos
obedecer. E sempre acima de nós vai ter uma pessoa que é superior. Então nós vamos ser subordinados. Se nós somos subordinados, se nós obedecemos, com certeza nós vamos chegar em grandes lugares. Por isso que Deus faz isso. Por isso que Deus escolhe o que não é, para confundir o que é. Por quê? Porque Ele quer que a pessoa seja subordinada, seja obediente. Assim aconteceu com Davi. Davi era o quê? Era insignificante para os irmãos dele, era insignificante para o pai dele. Mas Deus vai lá e escolhe quem? Escolhe Davi. Davi era o menor, menos despreparado, não tinha nada. Pastor de ovelha, vivia no campo. Não ligava para nada, não tinha esse pensamento, essas coisas e tal. Mas aí Deus vai lá, manda o profeta Samuel e escolhe quem? Escolhe Davi. Veio os seus irmãos tudo preparado. Pô, mas Deus escolheu errado. Por que Deus não escolheu eles? Pela arrogância. Então Deus não vai escolher ninguém arrogante. Deus, ele vai lá, ele escolhe e ele prepara, ele capacita, ele instrui e pronto. É dele. Deus não vai escolher ninguém qualificado. Deus vai qualificar. Então se você não é qualificado, meu irmão, minha irmã, Deus vai te escolher para te qualificar. Então se você é desprezado, se ninguém te olha, se ninguém te vê, tenha certeza que Deus está te vendo, cara. Deus está te vendo. Não tem nada mais sincero, não tem um coração sincero do que um coração desprezado. De que uma pessoa ser desprezada, não tem uma pessoa mais sincera do que isso. Porque quando ele olha, ele sabe, pô, eu não posso confiar em fulano, eu não posso confiar em ciclano, eu não posso depender de fulano, eu não posso... Então, você sabe disso. Então, quando você sabe disso, aí você volta para Deus, então sua confiança vai ser maior. Vai ser maior em Deus. Porque nada vai te separar de quem? Do amor de Deus, da grandeza de Deus, do reconhecimento de quem é Deus. Então, se Deus te levantou, outrora você era empregado, outrora talvez você era um mendigo, catador de latinha. Hoje você é um grande empresário. Ou amanhã você pode ser um grande empresário, um grande comerciante. Você vai honrar quem? Você vai honrar Deus. Você vai glorificar Deus. Sempre você vai ter o reconhecimento. E você vai ter uma base, que Deus é que está te sustentando. Então quando eu tenho essa base, que Deus está me sustentando, que Deus é quem está me colocando nesse patamar, o que acontece? Eu sei que eu não posso sair de quê? Da presença de Deus. Por mais dinheiro que eu tenho, por mais condição financeira que eu tenho, porque eu sei que tudo aquilo que está em volta de mim, não está em volta de mim, mas está em volta daquilo que eu tenho, que eu estou passando a possuí-lo, que eu tenho aquilo. Mas quando eu perder tudo aquilo, eu não tenho ninguém. Porque eu sei de onde eu vim. Então se eu vim de um lugar onde que era desprezo, aonde que era chotado, onde que era humilhado, então eu vim, então aqueles bens materiais não vai significar nada para mim. Vai significar para quem? Para aqueles que me desprezavam. Vai significar para eles. Por quê? Porque quando eles me desprezavam, ou quando eles desprezavam você lá atrás, quando você não tinha nada, eles desprezavam porque você não tinha nada. Aí você tem, eles vão vir e dizer que te ama, dizer que eu confiava, eu sabia que ia acontecer e tal. Mas eles falam isso porque você tem. Mas só que eles esquecem o seguinte, que você continua sendo a mesma pessoa. Então você os conhece e sabe que o interesse deles não é em você, mas o interesse é naquilo que você pode proporcionar para eles, o que você pode oferecer para eles. Então por isso, meus queridos irmãos, quando você for ter uma amizade, quando você for pesar alguém, pesa pelo caráter, pesa pelo que ela é. Deus pesa as pessoas dessa forma. Deus pesa nós pelo caráter. Porque este universo tudo pertence a Deus. Então para ele te fazer uma pessoa rica, fazer você uma pessoa milionária, é questão de tempo, ele faz. Porque tudo pertence a ele, o ouro e a prata é de Deus. Então, não adianta você querer ficar rico para agradar as pessoas que estão te desprezando hoje, que estão expulsando você da presença dela hoje. Por quê? Mesmo você rico, mesmo você milionário, aquelas pessoas vão continuar sendo da mesma forma. Porque elas não vão te olhar, elas vão olhar o ouro que está brilhando, que está reluzindo nos olhos delas. Você entendeu? Então não adianta, não queira ficar rico para agradar ninguém, não queira ficar rico para mudar de vida. Isso é a maior bobagem que o ser humano pode pensar. Mas nós temos que querer ter uma base que é Deus em nossas vidas. Nós queremos ter sabedoria e entendimento para que mesmo quando nós estivermos bem, quando nós estivermos graduados na nossa vida,
nós sabemos que aquilo não vale nada, que todos aqueles que estão nos beirando, principalmente aqueles que nos desprezavam, estão interessados naquilo, somente naqueles bens e não em nós. E o único que veio você, que deu valor em você, foi Deus. Então você jamais vai desprezar Deus, e Deus sempre em primeiro lugar. Pessoal, pô, fulano tem tanta coisa, fulano tem isso, tem aquilo outro, mas mesmo assim ele só fica glorificando a Deus, só fica exaltando a Deus. Por quê? Porque Deus é que é o fundamento de todas as coisas. Então não adianta eu ter o ouro, eu ter a prata e não ter a minha dignidade, e não ser honrado. Porque muitos honram os seus bens, vai honrar os seus bens, mas não vai honrar você. O que adianta? E quando tudo passar e quando tudo acabar? Porque a Bíblia fala que tudo passa, tudo é passageiro. E há tempo de todas as coisas na terra. Então quando você não puder oferecer mais nada a essas pessoas que te bajulam hoje, essas pessoas que enchem sua bola hoje, quando você não puder fazer mais nada, será que elas estarão com você da mesma forma? Será que elas estão prontas para seguir você, para andar com você do mesmo jeito? Então por isso que nós, no programa Valendo de Deus, nós preparamos você, meu irmão, minha irmã, para poder andar com as pessoas não pelo que ela tem, não o que ela pode oferecer, mas que você venha andar com as pessoas pelo que ela é, pelo que ela pode ensinar a você. Então nós viemos a te ensinar a ser uma pessoa melhor. Nós ensinamos você a se afastar desse ouro reluzente que traz a grandeza, né? Então tá a grandeza aos olhos dos que são ambiciosos. Todos que são ambiciosos, o ouro reluz, né, aos olhos. E as pessoas têm que aprender a viver não em torno de dinheiro, não em torno de riqueza, mas em torno de quem é a pessoa. Qual é a condição que ela tem? Olhar a qualidade que o ser humano tem. Então nós devemos ver isso, a qualidade. E muitas vezes o dinheiro impede da pessoa ver a qualidade que a pessoa tem. Isso acontece em muitos recipientes, em muitos lugares. Acontece. Tem gente que não dá valor numa palavra de sabedoria, uma palavra de força, uma palavra de ânimo, mas dá valor em R$50, dá valor em R$100. Um trem que passa rápido, rapidinho acaba. Você entendeu? E quando você recebe uma palavra de incentivo, uma palavra de sabedoria, uma palavra de compreensão, de amizade, aquilo ali você vai levar pro resto da sua vida e ninguém vai te tirar. Ninguém pode te tirar. Ou seja, Deus tem que estar em primeiro lugar, a palavra de Deus em primeiro lugar, porque ninguém vai te tirar. Seja quando você está lá no deserto, ou seja quando você está lá no meio da multidão. Não importa onde você esteja, o que importa é você reconhecer e saber quem é você. Então muitos querem conquistar este mundo, muitos querem ter fama, muitos querem ter dinheiro, para quê? Para poder ser reconhecido, para poder ser valorizado. Ah, mas quando eu tiver dinheiro, quando eu fizer, eu vou ser valorizado. Não adianta isso, cara. Porque o maior valor é você que tem que se dar. Você tem que dar o seu valor, o valor que você tem, a qualificação que você tem. Você não deve se desprezar pelas pessoas que vêm querer te desprezar. Porque aquelas pessoas são desprezíveis. Por quê? Porque elas amam o bem material, mais do que tudo. E todo aquele que ama o bem material mais do que o ser humano, mais do que a vida, não é digno de Deus. Não é digno de receber a graça de Deus e o poder de Deus. Não é digno. Então, para você receber o Espírito de Deus, para você receber o poder de Deus na sua vida, então, em primeiro lugar, você vai ter que amar o ser humano mais do que tudo. Você vai ter que amar a vida mais do que tudo. Aí sim, você vai receber o poder de Deus. Assim como o jovem rico que aproximou de Jesus, falou: mestre, tu é bom. E Jesus falou: não, bom não sou eu, bom é Deus, ou seja, aquele que me enviou. E ele falou: e o que eu faço para mim ser igual ao Senhor? Ele falou assim: segue os mandamentos, lê a Bíblia e tal, ora. E ele falou: não, isso aí tudo eu já sei. Ele falou o quê? Pegue sua riqueza, vende tudo e dá aos pobres, distribui aos pobres. E aquele homem era grande, era dono de uma grande riqueza. O que ele fez? Ele saiu triste da presença de Jesus, não quis. Por quê? Porque ele adorava o bem material. Ele adorava as coisas materiais mais do que a própria vida dele.
Então Deus não pode fazer nada para esses que adoram os bens materiais mais do que a vida. Porque todo aquele que adora o bem material mais do que a própria vida, ele não vai valorizar o ser humano no valor que tem que ter. E essas pessoas falam, não, mas eu amo fulano, eu amo ciclano. Tudo mentira. Porque na hora que coloca o dinheiro, ou a pessoa, ou a vida, ela vai no dinheiro, ela deixa a pessoa. Não, mas eu amo ciclano sim. Não ama, não adianta. Colocou em jogo, você vai ver o que acontece. Não adianta. Então, você, para amar um ser humano, não importa quem seja ele, você vai amar não importa quem seja. Então, quando você ama a vida mais do que o dinheiro, mais do que o ouro e a prata, então você é uma pessoa realizada. É uma pessoa que vem ser concretizada. Então você sabe o limite aonde você pode ir e aonde você não pode ir. Você sabe respeitar a dor de todos, independente de quem seja. Então que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça, que Deus ilumine os seus passos, que Deus guie os seus passos, que Deus dê força a cada um de vocês, que Deus abençoe e que Deus possa tocar no seu coração para que você venha receber essa palavra de bom grado. Então que Deus te abençoe, que Deus faça o impossível tornar possível. A graça e a paz a todos e até o próximo programa Valendo de Deus. Estaremos aqui, o seu amigo, pastor Rogério, né? Estamos aqui para podermos aprender um com o outro, né? Então não há nada mais importante do que a sua vida. Não há nada mais importante do que a sua casa, a sua família. Não há nada mais importante. Não adianta. Se alguém veio, falou que... E não importa a forma que a pessoa seja. Se tem defeito, se não tem, se é isso, se é aquilo, não importa. Fala, pô, mas é a minha casa, é a minha família, cara. Não importa. Não adianta você vir querer me colocar contra a minha casa. Porque eu não vou contra a minha casa. É minha casa, é minha vida. Então eu não vou. Não adianta. Porque a própria palavra diz que o reino dividido, ele não prospera. Não adianta. Então se você quer prosperar a sua casa, se você quer ser uma pessoa feliz, tenha união na sua casa. E a graça e a paz e até o próximo programa.